Hoje a nossa aula é sobre crítica de texto. O que é a crítica de texto? Meu Deus! Eu queria começar essa aula com essa seguinte frase: todas as formas de comunicação detêm conteúdo. Absolutamente todas, gente. Então, uma conversa, uma dança, uma cena de teatro, linguagem de sinais, todas têm conteúdo. E nesse sentido, o Enem traz vários conteúdos pra gente conseguir entender e interpretar. Pode ser uma propaganda de televisão, pode ser uma carta de adeus, pode ser uma conversa entre médicos. Esses são tipos de conteúdo que ele traz pra gente. E dentro deles a gente tem a crítica. A famosa crítica, que é nada mais do que o propósito do texto. Eu, particularmente, gosto muito da palavra propósito, porque ele representa o porquê da existência de algo. E a crítica é o porquê da existência do conteúdo. E por meio dela, a gente consegue entender o que o autor quer passar pra gente, sabe? Então, por isso que ela é tão importante para a existência do conteúdo. Então, por exemplo, I don't like being late. I feel that my appointments are immensely rushed, and I don't enjoy making my patients wait, said Maya, running late to go to the office. O que a gente entende dessa frase? Que a Maya está atrasada e que ela não gosta de estar atrasada. E ela fala pra gente os motivos. Então, qual é o propósito da mensagem? É afirmar a frustração dela por estar assim. E ele também traz uma crítica aos atrasos diários e como eles podem ser, sim, um ponto negativo para a personagem. Então, é assim que a crítica funciona nos textos. E aí você se pergunta, né? Por que eu trabalho com crítica de textos no Enem? Simples, para a gente desenvolver a nossa comunicação. Exatamente, gente. O ser humano vive em sociedade. Então, a gente precisa de ferramentas para desenvolver as nossas ideias e opiniões. É um fato. E elas são entregues por meio das críticas. Elas sendo positivas ou negativas, sabe? Então, a gente lembra que o Enem, antes de tudo, tá preparando a gente para entrar na universidade e também está preparando para o mercado de trabalho. Então, a gente trabalha as nossas características comunicativas e como a gente consegue lidar com o próximo. Isso são características muito importantes para a universidade, para dentro da sala de aula, para estágios e etc. Então, é por isso que o Enem traz para a gente esses veículos de comunicação, para a gente conseguir compreender e interpretar o conteúdo. Aí a gente pensa, como realmente a gente consegue entender a mensagem do leitor? Eu trouxe pra gente 4 dicas que particularmente me ajudam bastante a entender as críticas de cada texto. Tips to rock on Enem. A gente vai arrasar. Primeira dica, entender o tipo de linguagem. Como assim o tipo de linguagem? Se ela é formal ou informal. Quando a gente sabe o estilo que o autor está trazendo pra gente, a gente consegue entender um pouquinho melhor para quem ele está se referindo ou como ele está se referindo. Por exemplo, se eu estou falando com vocês de uma maneira formal, sem expressões ou gírias ou nada divertente da linguagem coloquial, é nítido que eu não estou conversando com meu chefe ou algo assim. Eu estou falando de uma maneira mais tranquila, mais informal, falando com os meus amigos, meus colegas e assim por diante. E é assim que a gente consegue identificar a nossa dica número 2, que é identificar o público-alvo. Porque quando a gente sabe para quem aquela linguagem, aquele texto, aquela crítica se refere, para onde ela está apontando, é mais fácil a gente entender o contexto dela e saber o porquê dela estar ali e qual é o sentido dela estar ali. Então, a primeira dica, que é entender o tipo de linguagem, leva a dica número 2, que a gente consegue ver se é uma linguagem formal ou informal e para quem é essa linguagem. Se é para um colega, se é para um chefe, se é para o meu pai, para minha mãe e etc. Então, essas são 2 dicas que são integradas. Terceira dica, trabalhar com a compreensão e interpretação da mensagem. Pera, compreensão e interpretação não é a mesma coisa? Então, não.
Só que elas se complementam. Essa é a nossa questão. A compreensão de um texto, gente, nada mais é que o texto apresenta pra gente. E é o fato que ele traz. Então, por exemplo, eu menciono, a Duda gosta de maçã. O que eu posso tirar de compreensão desse texto? Que a Duda gosta de maçã, porque é o que ele me apresenta. Já a interpretação é o que eu, leitora, suponho do texto. Então, de novo, a Duda gosta de maçã. Pela minha interpretação, se a Duda gosta de maçã, ela talvez goste de outras frutas, certo? Talvez seja verdade. Mas é aí que se difere a compreensão e a interpretação. A compreensão é o que o texto apresenta. A interpretação é o que eu analiso e o que eu suponho depois da compreensão. E a gente trabalha os dois para as questões do Enem, porque elas perguntam tanto o que o texto apresenta, tanto o que ele significa, que aí mexe com a nossa interpretação. E a quarta e última dica, antes da gente passar para os nossos exercícios, praticar a leitura diariamente. Eu sei que vocês já devem estar carecas de saber e de ouvir isso, porém é muito efetivo a gente criar o hábito da leitura, porque com ele a gente vai conseguindo trabalhar nossa compreensão e interpretação. A gente vai conseguindo entender para quem o leitor está escrevendo aquela mensagem e qual é o tipo de informação, qual é o tipo de linguagem que ele está passando para a gente, o leitor. Por isso que criar o hábito de leitura é muito importante. Caso você não tenha esse hábito, tudo bem você começar com 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, tirar 10 minutinhos do seu dia para ler, porque já é algo, você começa a criar sua constância, e o que é algo muito bacana para a vida da leitura. E é isso, gente. Então, com isso, com essas 4 dicas, a gente vai ver os nossos exercícios e a gente vai entender um pouquinho melhor como as críticas funcionam e como elas principalmente nos ajudam a trabalhar nas questões. Então vamos lá, gente. Exercício número 1, a gente vai procurar a crítica do texto e como ela vai nos ajudar a responder a pergunta. Spring Break Camp. Fun with folk art. Art can be made by anyone, from pioneers in the Florida frontier to ancient Tumakom Indian tribes. Artistic tradition abounds across many cultures. Learn how to make Native American pottery, sing pioneer folk songs, and listen to folk tales passed down through generations. Beleza. O que esse texto traz pra gente? Primeiro, a linguagem. A gente consegue entender que é uma linguagem mais informal, mais alegre, no sentido de ela não é tão estruturada, ela mostra o que o acampamento tem e tá com o sentido de trazer pessoas para aquele acampamento. Então é uma linguagem mais informal. E aí a gente já passa para o nosso ponto número 2. Que público é esse? A gente consegue olhar na figura que é uma pessoa explicando algo para pessoas ali sentadas, talvez crianças. Então a gente consegue pensar que o público-alvo talvez seja entre 7 a 15 anos ou 6 a 16. Isso é um público mais juvenil. E aí a gente já consegue pensar o porquê desse folder existir. Terceiro, compreensão e interpretação. O que a gente consegue compreender? A gente consegue compreender os fatos que o acampamento traz, o que ele vai ensinar para as pessoas que estão acampando. E a nossa interpretação é que ele está chamando as pessoas para ir para lá, porque afinal de contas é um acampamento. A gente precisa de participantes para ele acontecer. Então esses são os nossos 3 pontos que a gente faz na nossa cabeça automaticamente antes de responder a pergunta. Tendo em vista a procura por atividades de lazer em período de recesso escolar, esse folder, então aqui a gente consegue, aqui já dá mais uma informação pra gente. Período de recesso escolar. Então a gente sabe que o nosso público está no ensino médio, está no ensino fundamental. Esse folder, letra A, divulga uma proposta de acampamento com abordagem temática. É exatamente a letra A. Ele está divulgando o que o acampamento vai trazer e o tema dele. É exatamente isso. Mas a gente vai ler as outras perguntas, as outras alternativas, para a gente conseguir
entender por que elas não são. Letra B. Anuncia a exibição de uma série de filmes sobre tradições culturais. Não, uma série não é filme. E menciona, sim, tradições culturais, porém, não é por meio da indústria cinematográfica. Então, letra B não pode ser. Letra C. Comunica a abertura de inscrições para um curso de música folclórica. Não é uma abertura de inscrições e nem um curso de música. É um acampamento que envolve música folclórica, porém não é uma inscrição para o curso. Então, letra C não pode ser. Letra D. Encoraja a realização de oficinas de contação de história para crianças. Aí a gente já trabalha um pouco com a interpretação. Pode ter contação de história para crianças? Pode. Mas é o que o texto está apresentando? Não. Ele está apresentando o folder de um acampamento. E o que nesse acampamento vai ter? Então não pode ser a letra D. E letra E. Convida para a apresentação de uma peça teatral sobre cultura indígena. De novo, a gente trabalha com a interpretação. Pode ter uma peça teatral? Pode. Mas não é o que o folder traz. Não é um convite para uma apresentação. É um convite para participar do acampamento. E por isso que a letra E não pode. Então, com isso, questão número 1, letra A. Na questão número 2, vocês vão pausar um pouquinho nesse texto, nesse nosso vídeo, e aí vocês vão tentar responder. E aí a gente vai responder juntos. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, uma linguagem. Se vocês conseguem perceber que ele usa uma linguagem um pouco mais formal do que a linguagem do exercício número 1, ele usa uma linguagem mais formal porque ele retrata de um assunto diferente da primeiro exercício. É um assunto, uma crítica séria em relação ao uso do celular. Então, quando você tem um teor mais sério, você normalmente usa uma linguagem mais formal. E aí a gente vai para o nosso tópico número 2. Qual é o público desse texto? Bem, o público é quem utiliza o celular. Provavelmente quem utiliza o celular de uma maneira excessiva, de uma maneira que atrapalha a sociedade. Esse é o nosso público-alvo. E é assim que a gente vai responder a questão. Número 3, compreensão e interpretação. O que a gente compreende? O texto traz pra gente exemplos de situações que o celular foi um empecilho na vida dos seres humanos. E o que a gente pode interpretar disso é que o autor está provavelmente reclamando de uma maneira intensa por ser algo diário. Ele traz tantos exemplos pra gente dessas situações que a gente consegue entender que não é algo esporádico, e sim algo que acontece no dia a dia. Então vamos lá. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O texto aponta que essa prática tem gerado, letra A, anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos. Não, ele está falando como os dispositivos podem causar situações não benéficas no dia a dia. Então, não é sobre os benefícios dos dispositivos, não pode ser a letra A. Letra B, reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários. É exatamente a letra B. A gente volta ali para o texto na antepenúltima frase. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Então, ele está trazendo uma reclamação e está falando o que pode ser feito para não acontecer mais essas situações em que o celular não foi um aparelho benéfico. Então, é uma reclamação sobre a falta de normas de comportamentos dos usuários. Letra B. Letra C. Questionamentos a respeito da dependência constante dessa tecnologia. Aí a gente mexe com a interpretação. É uma dependência constante? Talvez, mas não é o que o texto traz. Ele traz crítica sobre como isso atrapalha a sociedade. Por isso que não podem ser questionamentos, e sim afirmações. Por isso que não pode ser a letra C. Letra D. Discussões acerca da legislação para a comercialização de telefones. O texto não menciona comercialização. Ele sim menciona situações em que o celular não foi um ponto positivo. Por isso não pode ser a letra D. Letra E. Dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos. O texto não traz dúvidas ou nada
em relação ao manuseio técnico dos aparelhos, mas sim como o uso deles de uma maneira desgovernada atrapalha a sociedade. Por isso, exercício número 2, letra B. Último exercício do dia, classifying. Vocês pausam o nosso vídeo e aí a gente vai responder juntos depois. Tudo certo? Vamos lá? O que o nosso texto traz? Primeiro, a nossa linguagem. Não é uma linguagem mais formal, como no segundo exercício. É uma linguagem mais solta, mais leve, mais tranquila, uma linguagem mais informal. E aí a gente vai para o nosso público. A gente consegue perceber que no texto ele menciona o nome de várias pessoas com diferentes características. Então, o nosso público ele é mais geral, ele é mais indefinido, é algo mais diversificado. Na verdade, esse nosso ponto é até uma leve dica para a resolução dessa questão, que a gente vai ver já já. E o número 3, compreensão e interpretação. O que a gente compreende do texto? Que há pessoas com diferentes características. E essas diferentes características formam diversos grupos. Essa é a compreensão que a gente tem, que é o que ele apresenta pra gente. E a interpretação é que o mundo é muito diversificado. Então, nós temos pessoas de vários jeitos e trejeitos. E é isso que a gente consegue entender desse texto. E é como a gente vai responder nessa questão. No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de, letra E, denunciar a intolerância às diferenças físicas? Não é uma denúncia. E não é uma denúncia à intolerância. Ela está mencionando as diferenças tanto físicas quanto de relação a gostos. Então, não é uma denúncia. Por isso, não pode ser a letra E. Letra D. Destacar as singularidades de cada ser humano. Exatamente. Aqui a gente mexe com a nossa interpretação e compreensão. Se o texto está me apresentando várias pessoas com diferentes características de gostos, de características físicas, a gente tem uma diversidade, certo? E cada pessoa é singular do seu jeitinho e é perfeita do seu jeitinho. E aí entra a nossa interpretação. Por isso que é a letra D, destacar as singularidades de cada ser humano. Então, letra D é a nossa resposta. A gente vai analisar as outras para ver por que elas não podem ser a resposta correta. Letra C, ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida. Ele não faz essa conexão entre o físico e o estilo de vida. Não é algo restrito. Ele traz a diversidade. Por isso que não pode ser a letra C, porque ela contradiz o sentido geral do texto de diversidade. Letra B, classificar as preferências de diferentes pessoas. Não é questão de as preferências de cada pessoa, mas sim as suas singularidades e o que as tornam únicas. Por isso não pode ser letra B. E letra A, enumerar a diversidade de características físicas. Também não, porque tem um sentido maior. Não é apenas mostrar quais são as características físicas. É analisar e apresentar para o leitor que tem diferentes características físicas, sim. Nós temos também características de jeitos e gostos e tá tudo bem. Porque nós somos singulares, somos diferentes. E é isso que importa. Por isso que a resposta é a letra D. E com isso, a gente termina a nossa aula de hoje sobre crítica de texto. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima!